Vamos ficar em pé e vamos ler a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, induzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim tens também alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, ou senão, virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Graças a Deus. Nós queremos, nesta noite, ainda falando em Apocalipse, tratar sobre a igreja em Pérgamo, que queremos trazer um paralelo para os nossos dias. Embora comentando um pouco sobre aquela igreja, mas fazendo uma aplicação para nossos dias também, para que não fiquemos apenas de maneira teórica, mas que tenhamos uma visão concreta daquilo que Deus quer dizer e falar e tratar com cada um de nós. Possivelmente, a igreja de Pérgamo foi uma das igrejas fundadas por Paulo naquela época. Ele que esteve por cerca de 3 anos em atividade naquela região da Ásia. Nós encontramos esta referência em Atos capítulo 20, versículo 31. E durante aquele tempo em que esteve fazendo um trabalho missionário na Ásia, certamente Pérgamo foi uma cidade alcançada por ele. E durante sua 3ª viagem missionária, por 2 anos, esteve ali fazendo trabalhos. Em Atos capítulo 19, versículo 10, diz que todos os que habitavam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. De maneira que, dentro desta realidade, Paulo certamente teve uma influência muito grande na criação, na formação, nos primeiros dias daquela igreja. Quando olhamos para estas cartas, aqui no Apocalipse, certamente não estão aqui por estar, mas querem trazer mensagens, querem trazer orientações para nós também em nossos dias. Quando olhamos para esta igreja, observamos que aquela igreja, embora tivesse algumas qualidades, mas dentro dela havia algumas dificuldades.
já que ela vivia entre a doutrina pura e a heresia. Era uma igreja que vivia entre a verdade e o engano, entre a verdade e a mentira. É o que nós podemos observar dentro daquela igreja. E quando vemos uma igreja dentro desta realidade, começamos a perguntar para nós mesmos: como podemos sobreviver espiritualmente sem sermos levados a estes enganos, a estas mentiras, a estas seduções que, assim como naquele tempo, nós também temos em nossos dias. A palavra de Deus, ela nos mostra que devemos viver de uma forma que não venhamos a estar sujeitos a esta fascinação, a esta sedução que se apresenta para nós de maneira tão forte nesses últimos tempos. Pérgamo era uma cidade que estava no continente da Ásia Menor. O seu nome está relacionado a Purgo, ou torre, ou castelo, e ela ficava em um local alto, elevado, e geograficamente tinha uma ocupação muito importante ali na Turquia. A palavra Pérgamo tem outro sentido, e alguns traduzem também como casada. Isso levando em consideração profeticamente, e já naquele tempo traz uma visão de uma igreja assediada, uma igreja influenciada por outros conceitos. Já naquele tempo existia o gnosticismo, que trazia males ao povo, que trazia males à igreja, e regra geral, o gnosticismo era sempre uma doutrina ou uma filosofia libertina, humanista, baseada mais em filosofia humana do que em conceitos divinos propriamente ditos. Embora o gnosticismo não fosse um movimento religioso, era um movimento filosófico, mas dentro dele tinha conotações conotações espiritualistas. E dentro disto, nós observamos que acampava dentro deste pensamento, porque gnose quer dizer conhecimento, e basicamente o gnosticismo já naquele tempo acreditava que haviam dois deuses, um mais importante do ponto de vista espiritual e o outro menor, chamado também de demiurgo, que foi quem criou as coisas, quem criou o universo, quem criou a terra. E certamente esse Deus menor que os gnósticos afirmavam existir é o Deus nosso, o Deus da Bíblia. Eles acreditavam assim e ensinavam assim, dizendo e trazendo a ideia de que o que é material é que provoca a tragédia, porque todos os males acontecem no campo material da vida, e que os nossos corpos são como que prisões, e que diante de uma catástrofe, aqueles que haviam sido colocados fora vieram e assumiram corpos, e através disto trouxe tragédia, e a tragédia que vive a humanidade, e que Cristo foi enviado como uma espécie de Aion, ou uma espécie de avatar, que veio para o mundo para trazer o conhecimento que vai dar liberdade a este corpo que nós temos.
E quando nós olhamos para isto, começamos a perceber que, de fato, o gnosticismo trouxe, embora existisse antes, mas assumiu uma figura de gnosticismo cristão, trazendo e encampando uma visão filosófica do cristianismo para trazer explicação à humanidade. Mas o fato é que o gnosticismo dizia que tudo que é do corpo é mal. Por isso, o docetismo, que era uma filosofia pagã, dizia que Cristo não veio em corpo físico. Não, ele veio como uma espécie de um corpo não físico, e ali traz uma ideia e encampa uma ideia perigosa para ser ensinada e para ser vivida por quem quer que seja. O fato é que hoje, quando muitas vezes tem pessoas que praticam meditação, esoterismo, muitas vezes yoga, alquimia, tarô, cabala, astrologia, tudo isso está encampado dentro da gnose. Ou seja, são conhecimentos que existem de maneira filosófica, esotérica, espiritualistas, querendo trazer uma explicação para a realidade do homem, para a realidade daqueles que pensam ou desejam uma pretensa salvação através do conhecimento. Mas o que a palavra de Deus nos diz é justamente o diferente disto. A palavra de Deus nos mostra que a igreja necessita estar atenta ao seu compromisso com Cristo, não envolvido ou não envolvida com essas teorias, com estas filosofias, com estes pensamentos, com estas ideias que muitas vezes vêm para trazer o desvio doutrinário, afastar o homem de Deus, dizer que Deus não é Deus, negar a vinda de Cristo material, física, que andou entre nós, que viveu entre nós. Certamente que a noiva de Cristo precisa se apresentar como uma esposa santa, pura, preciosa, separada, sem contaminação. O livro de Apocalipse, quando apresenta o sistema do mundo entrando dentro da igreja ali em Pérgamo, mostra como a grande Babilônia e a mãe das meretrizes, mas a igreja é vista como uma noiva imaculada. A igreja não é vista como uma meretriz, mas como uma noiva pura e imaculada. E o objetivo principal destas cartas, e desta em particular, é trazer uma advertência à igreja em Pérgamo, mas trazer também uma advertência para nós em nossos dias. Devemos estar atentos a qualquer coisa que venha misturar a igreja, assediar a igreja, trazer água para o leite espiritual da igreja, trazer erva ou veneno na panela na hora que a igreja se alimenta, que é a pureza doutrinária. A igreja deve estar atenta contra a imoralidade que o mundo muitas vezes apresenta para ela. Quando olhamos para a igreja de Pérgamo, nós observamos algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, observamos que Pérgamo era uma igreja que estava colocada dentro de um território inimigo. Pérgamo, diz o texto aqui que nós lemos: sei onde habitas, que onde está o trono de Satanás. Ou seja, Pérgamo era uma cidade, e vamos ver mais adiante, que era uma espécie de lugar onde havia um centro religioso pagão naquela época.
E quando a Bíblia diz que sei onde habitas, porque aí está o trono de Satanás, é porque é uma verdade. Mas será que em nossos dias, nós que estamos vivendo, vivemos diferente desta realidade? Será que o mundo que nós estamos vivendo hoje não é o lugar onde parece que o inimigo ele tem uma ação de maneira tão forte? Sim ou não? Então essa advertência é para nós também. Historicamente, Pérgamo era uma das cidades importantes da Ásia. Ela era uma cidade famosa e se destaca depois de Alexandre o Grande. Por 400 anos ela foi capital da Ásia. Se destacou como centro cultural daquele tempo. Ali havia uma grande biblioteca com milhares de pergaminhos que só perdia em importância para a biblioteca de Alexandria. E dentro daquele tempo, o rei que ali estava buscou, inclusive, torná-la maior do que a biblioteca de Alexandria. E isso trouxe um conflito com o rei do Egito, a ponto de trazer dificuldade, porque o papiro vinha do Egito, e houve embargo com relação ao papiro que vinha do Egito para Pérgamo. Mas o que é que eles fazem? De Pérgamo surge uma espécie de material em pele, que se chama de quê? Agora pergaminho. Pergaminho é um material inventado em Pérgamo. Um povo que de grande sabedoria e entendimento, quando disse o papiro não vem mais para Pérgamo, eles dizem, não tem problema, nós criamos o pergaminho. Aquelas peles em couro, com a qualidade muito maior, com a resistência muito maior, e isso foi o desenvolvimento que surgiu ali em Pérgamo. Mas em Pérgamo encontramos um grande paganismo. Eu fico olhando para esta carta e fico olhando para o nosso mundo hoje. Como está o nosso mundo hoje? Será que tem paganismo hoje no mundo? Quando você liga a televisão, quando você ouve a música, quando você vê as pessoas, o que é que nós vemos hoje? É ensinando as pessoas sobre movimentos orientais, filosofias orientais, é o budismo, é o shintoísmo, são as doutrinas pagãs que se levantam nos meios de comunicação. E quando aparece alguma coisa ligada ao evangelho é de maneira pejorativa. Se aparece alguém do ponto de vista evangélico na mídia, é como alguém atrasado, retrógrado, fora de contexto. Mas a mídia hoje tem a capacidade de trazer para a sociedade uma visão bonita do paganismo. É muito mais fácil a mídia dizer que uma pedra de determinada cor traz sorte, do que dizer que o evangelho é salvação para todo aquele que crê. Eles duvidam de que Jesus veio para perdoar pecado, afinal de contas o conceito de pecado nem existe. É mais fácil, e a gente observa nesse paganismo que vive o mundo hoje, alguém sair de casa e perguntar qual é a cor da sorte nesses dias, ou o número da sorte, do que recorrer à palavra de Deus e ter nela vida eterna, conforme Jesus disse. Porque vós cuidais ter nela vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mas o evangelho fica em segundo plano neste mundo de paganismo que vivenciamos. Ali havia o panteão. E o que é o panteão? Pan é todo, e teão deriva de theos, ou seja, todos os deuses num só lugar. É o local onde se juntam, colocam um templo
como memorial e como local de adoração para muitos deuses, todos deuses ou deuses que quiser colocar. Panteão significa o templo ali onde as pessoas vão para adorar os deuses que ali são colocados. E havia deuses ali, altares em Pérgamo. Aquela cidade idólatra tinha um templo dedicado a Zeus, que era uma das maravilhas do mundo daquela época em beleza. Havia um investimento grande naquele sentimento de fazer coisas que não agradavam a Deus. Será que hoje não é a mesma coisa? Quantos milhões se gastam em festas, em movimentos que não têm nada a ver com Deus? Quantos movimentos seculares regados à bebida, à droga, à prostituição, à violência, e alcança todo o tempo da mídia. Mas quando se faz um culto, mesmo que se reúna milhares de pessoas, muitas vezes não sai nenhuma linha no jornal, não sai 30 segundos na televisão, ninguém comenta no rádio. Por quê? Porque não se tem interesse. O sistema do mundo não comporta evangelho. É fora do evangelho. Em Pérgamo havia também altares onde eram oferecidos sacrifícios. Entre eles, a Esculápio, um nome esquisito. Mas Esculápio era o deus da medicina na mitologia greco-romana. Esculápio era uma espécie de divindade que curava, era o Deus que curava. Se nós temos o Jeová Rafá, o Senhor que cura, eles tinham Esculápio, era o Deus deles. Ali havia uma mistura de ciência e sincretismo religioso e religiosidade. Ali havia os sacerdotes médicos. Ninguém sabia quando era médico e ninguém sabia quando era sacerdote. Era uma mistura. E pessoas do mundo inteiro iam para Pérgamo para serem tratadas, para serem curadas. Aqueles processos de medicina eram banhados com rituais de magia, rituais buscando o Esculápio, que era o deus da serpente, a serpente que cura. A antiga serpente que matava, agora vem travestida de uma serpente que cura. E a crendice se misturava com a ciência já naquele tempo. Nós temos, meus amados irmãos, ali em Pérgamo, o culto ao imperador. O imperador romano, ele já naquele tempo, Augusto, no ano de 29, ele tinha um templo para ele, mesmo sendo vivo. E aquilo era uma espécie de reunião de todos os credos. E se todo mundo que fosse uma vez por ano ali e dissesse César é Senhor, poderia durante o resto do ano se vir a qualquer Deus, porque ele era o centro da adoração. Era uma espécie de ligação no Império Romano, onde todas as pessoas convergiam para ali e reconheciam o imperador como Deus. Saindo dali, pode adorar a qualquer Deus. Será que hoje não é a mesma coisa? As pessoas parecem que têm uma espécie de culto, seja ele qual for, e às vezes durante uma vez no ano tem aquela devoção que vai para ali e oferece aquele culto naquela semana. Às vezes é semana santa, às vezes é semana disso, semana daquilo, mas durante o resto do tempo vai vivendo do jeito que dá para viver, fazendo o que dá para fazer, vivendo à sua maneira e ao seu modo. De maneira que era esta a realidade vivida por aquele povo. Ali estava, diz a Bíblia, o trono de Satanás. Às vezes as pessoas pensam que Satanás está numa casa.
Houve um tempo em que as pessoas diziam que estava num biscuit. Se lembra desse tempo? Estava num jarro, estava numa mesa, estava nisso, estava naquilo. Mas o inimigo da nossa alma não se preocupa com isso. O inimigo da nossa alma, ele trabalha dentro do sistema. Ele ataca o sistema. Porque não tem sentido ele ficar num determinado lugar, não. Isso muitas vezes prega justamente aquelas teorias sobre batalha espiritual e tantas coisas que pregam sobre isto. Mas onde o inimigo ataca é justamente no sistema, onde rege as pessoas. Porque o que rege a pessoa não é a casa, é o sistema da casa. O que rege as pessoas não é o mundo físico, mas é o mundo espiritual e natural do mundo, através das pessoas, através da ideia, através do pensamento, através da filosofia. É isto que rege o mundo. E onde é que o inimigo vai atacar? Na filosofia, no pensamento, na ideia. Não vai atingir uma casa, um carro, um jarro, não. Ele vai atingir a ideia da pessoa. Ele quer mudar o pensamento da pessoa. Ele quer mudar a cabeça da pessoa. E como é que eu mudo a cabeça da pessoa? Trabalhando na sua mente. Apresentando novas formas e novos pensamentos e novas ideias. Quando o inimigo vem falar com Eva, ele, através da serpente, fala, colocando em dúvida o quê? A palavra do Senhor. Atingindo o quê? O pensamento, o raciocínio, a razão, aquilo que o Senhor falou. Então é aí onde o inimigo vai atuar, é aí onde ele vai trabalhar. Muitas vezes se diz na igreja e se ensina na igreja, quando sai daqui, liga a televisão, liga o rádio, aí está lá o sistema, arrancando o que você ouviu aqui. Você aqui aprende o certo, você aqui aprende a verdade, você aqui aprende a ser sincero, você aqui aprende a ser santo, você aqui aprende a ser justo, mas você vai para casa, quando liga a televisão, está a televisão ensinando a você levar vantagem, a você mentir, a você roubar, a você se prostituir, a você seduzir, a você até torcer por aquele ou aquela que está seduzindo o marido da outra, a mulher do outro. O sistema vai buscar fragilizar os valores que você recebe aqui. É isso que o inimigo faz. Ele não vai estar preocupado se tem um jarro, se tem uma mesa. Não, o que ele vai estar preocupado é o que vai entrar na sua mente. É o que vai descer ao seu coração. E enquanto aqui estamos pregando o evangelho e ensinando Bíblia, Satanás já está lá fora esperando você chegar em casa para arrancar o que você ouviu aqui. Porque o que vai mudar você não é o sofá que você compra, é aquilo que você ouve e aquilo que você vê e aquilo que você internaliza no seu coração. É isso que vai mudar a tua vida. Satanás, a ideia dele, o princípio dele, o interesse dele é trazer as pessoas através da sedução. Ele pressiona, o sistema ele pressiona. Para onde você vai, é aquela mensagem. Você vai na rua, está o outdoor. Você abre o rádio, está lá. Você sai na calçada, está lá. As pessoas se vestem de acordo com o sistema. É o sistema quem diz o que você vai vestir. Se aquilo que está no sistema é negativo, é imoral, é o que for, bom, mas é assim, é a moda, é assim agora, é desse jeito agora, é dessa forma agora, é o sistema. E como em Pérgamo havia o sistema imperando ali dentro da cidade e forçando a igreja, conforme nós vamos observar, é nos nossos dias hoje.
O sistema está aí fora, empurrando goela abaixo. Às vezes a gente vai comprar uma roupa e nem acha mais, porque o sistema nem permite que fabrique. Você vai buscar alguma coisa que seja parecido conosco e é difícil de achar. É difícil. É o sistema. E onde o inimigo reina, o que vai acontecendo? Começa a existir uma cegueira espiritual. Aquilo que a gente via antes, começa a deixar de ver. A gente vai se acostumando. Eu não sei você em sua casa, mas se você perceber, tem uma coisa que às vezes fica desarrumado, e você passa para lá e para cá e nem enxerga mais. É assim ou não é? Aí chega um dia que você sabe uma coisa, eu vou olhar direitinho. Aí você descobre que tinha um pano ali, que tinha uma teia de aranha do outro lado. Você descobre que tinha isso, aquilo, que tinha outro ali, outro negócio ali, que aquela mesa estava o pano torto durante a semana todinha, mas rapaz, estava era torto, estava era sujo, e eu nem prestei atenção. Você acostuma com aquilo que fica fora do lugar. Nós temos uma tendência a nos acomodarmos com aquilo que nós vemos direto. Quando nós escrevemos um texto, bom é que a gente mande outra pessoa corrigir, porque a gente sabe, conhece a língua, conhece a gramática, conhece o texto, mas a gente parece que cega, porque foi a gente que fez. A gente não consegue ver, às vezes, o erro. E quando a outra pessoa vê, percebe logo o erro que cometeu. Assim é a nossa vida espiritual. Se nós não tivermos cuidado, nós corremos o risco de irmos cegando sobre algumas coisas. Coisas que antes a gente achava que era importante para Deus, vai deixando de ser. Coisas que antes parecia que nos afetava tanto espiritualmente, quando a gente pensava ou fazia, hoje parece que não afeta tanto. A gente parece que, se não tiver cuidado, vai se acomodando àquela realidade, àquela situação. Não, que hoje está mais fácil, hoje é assim mesmo. Está tudo bem, está tudo bom, é desse jeito mesmo. A vida agora é assim, o mundo agora é assim. Aí a Bíblia diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Mas a gente vai mudando de alguma forma. E quando a sociedade muda, o misticismo acampa. O que é o misticismo? É a mistura de credo. E nesta mistura, nós somos tentados, de alguma forma, a cedermos um pouco. Se antes alguém dizia assim, você é crente, você dizia, sou, graças a Deus. Hoje, eu sou gospel. E se alguém lhe perguntar e forçar muito a porta, eu sou, mas não sou assim xiita muito não. Eu já sou um crente mais moderno. Eu já sou um crente assim mais light. Eu já tenho uma visão de mundo, às vezes até se orgulha, assim, vai dessa e dizer, eu sou uma pessoa cosmopolita. Eu agrego valores humanistas. Eu tenho uma visão aberta do mundo. Eu enxergo o mundo de maneira diferente. Às vezes, isto é o sintoma de quê? De uma pressão em cima da igreja de Pérgamo, mas é em cima da nossa igreja nos dias de hoje também. É em cima da nossa fé também. E é isto aqui, o volume de informação do sistema é tão grande, e o nosso volume de informação para nos dar a formação espiritual que nós precisamos é tão pequena, porque durante uma semana nós separamos 1 hora para um culto de doutrina, e às vezes alguns, quando dá 9 horas, se inquieta para levantar para ir embora. Outros ainda vêm na escola bíblica dominical. Outros ainda se envolvem no trabalho de evangelização.
Outros ainda tiram horinha para ir no culto de oração, ou numa reunião de campanha, ou numa reunião de jovens, ou isso ou aquilo outro, mas boa parte não vai. Quantos hoje, muitas vezes, não estão indo mais para os cultos de doutrina? E estão perdendo. Esse afastamento está deixando espaço para que outra coisa ocupe o lugar. Quanto mais nós nos afastamos do Senhor, mais vamos cedendo para informações outras diferentes daquilo que Deus quer para nós. A partir do momento em que essa sedução vem, ela vem com mentira religiosa, ela vem enfraquecendo os nossos valores, nossos princípios vão se fragilizando, nossos valores vão se fragilizando. Mas quando olhamos para aquela realidade daqueles dias, eu ainda tenho esperança, porque Jesus não apenas identificava as fraquezas daquela igreja, mas Jesus falava querendo socorrer aqueles que ali estavam. E se Jesus desejava socorrer aqueles, é porque Jesus também deseja socorrer a gente em nossos dias. Jesus não apenas conhece as dificuldades da igreja, Ele conhece as obras, Ele conhece as nossas dores, as nossas tribulações. E eu fico feliz em saber disto. Ele conhece a tentação que assedia a gente. O Senhor conhece o ambiente em que nós vivemos. Eu fico feliz porque Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Aleluia. Ele olha para nós e nos conhece. Ele sabe que nós, como aquela igreja de Pérgamo, estamos rodeados por uma sociedade ateísta, pagã, sincretista, animista, uma sociedade voltada para tanta coisa negativa, e nós estamos no mundo como que imprensados, como que quase praticamente oprimidos entre essas grandes forças do inimigo, e nós estamos aí no meio, trabalhando, lutando, vivendo como que habitando no lugar que é charco de lodo, no lugar que é escorregadio, no lugar em que o inimigo está sempre ao nosso derredor, buscando tragar a nossa alma, roubar a nossa fé, arrancar a nossa confiança, tirar a nossa fé diante do Senhor. Ele sabe que nós estamos vivendo este ambiente, Ele sabe que nós estamos rodeados de valores que não são cristãos, são valores mundanos. Nós somos bombardeados todo dia com esta mensagem negativa. Ele sabe. E ele, quando olha para aquela igreja de Pérgamo, ele enxerga uma igreja que suporta até a morte com fidelidade. Quando nós lemos o versículo 13, nós encontramos o texto dizendo: mas retens o meu nome, e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Às vezes, quando olhamos para um texto como este, nós começamos a descobrir que no meio desta multidão, Jesus conhece aquele que é leal a Ele. Jesus conhece aquele que é fiel a Ele. E Ele olha para Pérgamo e diz: olha, eu conheço, eu sei onde está, retens o meu nome, não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Antipas era um obreiro ali em Pérgamo. Diz a história
que ele foi colocado dentro de um boi de metal em brasa, uma espécie de boi de metal, e foi colocado dentro para torrar dentro como uma espécie de micro-ondas. Diz o texto, minha fiel testemunha. Às vezes, nós somos tentados a pensar ou a dizer, Senhor, eu sou fiel a Ti, e eu passo por isso, eu sofro aquilo outro, mas aqui está alguém, não é Antipas, o parente de Herodes, não, esse aqui Antipas é o obreiro lá de Pérgamo, que foi esquentado aquele animal de bronze, e foi colocado ele dentro, foi torrado dentro como uma espécie de micro-ondas, mas o Senhor o chama de minha fiel testemunha, aleluia. Talvez chegou gente dentro desta casa hoje, incomodado com coisa tão pequena. Entrou dentro desta casa, ou nos escuta lá fora, e está ouvindo esta palavra, incomodado com às vezes uma coisinha aqui, uma coisinha ali, incomodado com isso aqui, incomodado com isso ali, mas aqui está alguém que foi lançado dentro de um jarro de metal, uma espécie de estátua de metal, e foi cozinhado lá dentro, assado, fritado lá dentro, mas o Senhor diz, minha fiel testemunha. Minha fiel testemunha. Isso significa dizer, irmãos, que lá em Pérgamo tinha alguém que estava voltando atrás, mas tinha alguém que estava com a cabeça erguida e dizendo, eu não renuncio à minha fé, eu não volto atrás, eu não negocio os meus valores, eu não negocio a minha confiança, eu não volto atrás, eu sei em quem eu tenho crido, vai ser colocado aqui no calabouço, eu vou para lá, eu não volto atrás. Era a confiança daqueles que estavam ali em Pérgamo também. Será que em nossos dias tem pessoas assim também? Tem ou não? Tem pessoas assim também. A perseguição não intimida aquele que caminha na direção do Senhor. Não intimida. A igreja, assim, naquele tempo, suportou angústias profundas, perseguições profundas. Ali estava a igreja também que na sua fraqueza como que negociava a palavra, a verdade. Ali tinha apostasia também. No versículo 14, nós encontramos, entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, induzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Quando nós olhamos para isto, lá naqueles dias, precisamos voltar os nossos olhos para os nossos dias também. Em determinado momento, estava dentro da igreja, não era fora na sociedade, era dentro da igreja, aqueles que eram da doutrina de Balaão. Algumas pessoas da igreja começaram a abrir mão, ceder diante do engano. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, diz a Bíblia, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Na igreja tinha os crentes que eram fiéis, mas tinha outros também que estavam se desviando da verdade. Em Pérgamo tinha essa realidade. Será que em nossos dias tem essa realidade? Tem ou não? Tem. Na igreja tem aqueles que estão chorando nos pés de Jesus, sofrendo e pagando preço por amor à palavra de Deus. Mas tem aqueles que estão mais relaxados, mais donos de si, mais cheios de si, mais tranquilos, como se Jesus não estivesse ligando com muita coisa.
Em todo lugar tem aqueles que estão firmes no Senhor e tem aqueles que estão caindo. Estão aqueles que estão sendo seduzidos. Em todo lugar tem aqueles que vêm para o culto e todos vêm. E quando saem daqui, saem mastigando a palavra. Mas outros podem sair daqui para o beco, para a esquina, para lugares que Deus não se agrada. Existem na igreja aqueles que vêm para o culto e choram, e são renovados, e no calor da prova sente a graça de Deus ser derramada no coração. Aleluia! E voltam para casa consolados pelo Senhor. Mas tem aqueles outros que os seus ouvidos já não atentam mais, a sua mente já está cauterizada, e acaba dizendo até: o que foi que eu vim fazer aqui? Eu não sei por que fulano dá glória, eu não sei por que aquela irmã está chorando, eu não estou sentindo nada. O que é isto? Distanciamento do Senhor. Aleluia, aleluia. Em todo lugar tem aquele que se afasta, tem aqueles que cedem às investidas do mundo. O Evangelho vai dizendo: é assim, mas o mundo vai dizer: mas assim é mais fácil para você. E aquela historiazinha de caminho estreito e de caminho largo deixa de ser Bíblia para virar uma espécie de lenda, como aquela do Saci Pererê que a gente escuta na escola. Aquela história de pecado e que Jesus vai voltar, começa a virar uma historiazinha de comadre Fulozinha, ou de qualquer outra história da mula sem cabeça, ou de qualquer outra história que se tem na lenda, na cultura popular que a gente aprende na escola. O mundo lá fora coloca para dentro de nós estas coisas como coisas iguais. É a cultura. Mas o Evangelho é contra a cultura. Evangelho é contra a onda. Evangelho é direção contrária. Evangelho é diferença. Evangelho é um andando para baixo e outro andando para cima. Evangelho é isto. Não tem como ser diferente. Não adianta multidão dizer e gritar que agora é assim, porque não é assim. Porque se fosse multidão gritar e maioria gritar que é assim, os profetas de Baal e de Acera teriam levado vantagem sobre Elias no Carmelo, mas não levaram. Porque Deus não é levado por maioria, para Deus não existe democracia. Deus não é levado pela voz do povo. Deus é levado pela sua própria voz. A Bíblia diz que ele, não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo. Aleluia. Não adianta todos os psicólogos, todos os sociólogos e todos os teólogos modernos dizerem que é assim agora, porque Deus ainda continua sendo Deus e a palavra dele ainda continua sendo eterna. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Porque Jeová é Deus. Ele disse: eu sou Deus. E também depois de hoje em diante eu continuo sendo Deus. Não adianta. Certa feita o Senhor disse: quem me convence de pecado? Pecado é pecado. Tempo não muda conceito de pecado. Tempo não apaga pecado. Conceito de pecado é Bíblia. E quem apaga pecado é sangue de Jesus.